Olá, gente, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Deus abençoe. Hoje, sexta-feira, dia 6. Chegamos ao final de uma semana importante nas nossas devocionais. Chegamos ao final do capítulo número 15. Você que tem nos acompanhado pela página da igreja no Facebook, sabe que nós estamos numa jornada de devocionais no livro de Atos, uma narrativa de Lucas muito importante sobre a história da igreja, os primeiros movimentos da igreja, né? Os primeiros passos sob a influência do Espírito Santo. Então é uma narrativa muito muito importante para nós. Então nós chegamos ao final do capítulo número 15 do livro de Atos. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre perfil vocacional. Eu particularmente gosto bastante desse texto, que é a introdução da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vimos até aqui, né, a partir de Atos capítulo 13, o comissionamento, né, de Paulo e também de Barnabé. João Marcos, que segue com eles como auxiliar da viagem, e impressionado, muito provavelmente assustado com o poder de Deus, né? Tornando aquele judeu mágico que queria desviar Paulo Sérgio, né? O procônsul Paulo Sérgio, dos caminhos do evangelho, fica temporariamente cego. E João Marcos abandona a viagem e segue para Jerusalém. E Paulo e Barnabé continuam a sua viagem, e uma viagem que traz bastante perseguição, muita confusão, por conta de que o evangelho chega em diferentes lugares e vai mudando tudo, né? E agora nós estamos no ponto de partida da segunda viagem missionária. Lembrando que as partidas e as chegadas dessas viagens são sempre na igreja de Antioquia, tá bom? Então, só para marcar aí a importância dessa igreja no cenário do livro de Atos. Deixa eu ler para vocês então o texto de hoje, Atos capítulo 15, o verso de número 36 até o verso 41. E assim a gente encerra hoje o capítulo 15. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos de todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então veja que uma das estratégias missionárias do apóstolo Paulo não só era entrar na sinagoga dos judeus ao sábado para, a partir dali, discutir com eles as escrituras, como também plantar por cada cidade uma igreja, e também agora fazer uma viagem de supervisão, de apoio, de encorajamento, né? Fazer o percurso outra vez para encorajar e ver como é que os irmãos estão. Verso 37, Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo não achava justo. Então houve entre eles grande desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então nós temos aí um primeiro motivo da viagem, né? Confirmar, saber como os irmãos estão, ver
qual o resultado que gerou a primeira viagem missionária. Então, a intenção e o motivo da segunda viagem era de supervisão, né? Para avaliar os resultados. E a gente percebe claramente aqui entre Paulo e também Barnabé, lembrando que Barnabé é o homem mais velho, né? Ele é o mais velho e Paulo mais novo do que ele. Eles viajaram juntos, estiveram juntos naquela decisão do concílio em Jerusalém sobre a conversão e a salvação dos gentios, né? Você lembra que Barnabé é um homem muito próximo do apostolado, né? Muito próximo, um homem próspero também, ele tinha propriedades. Logo no começo do livro de Atos nós vimos a generosidade de Barnabé, né? Vendendo suas propriedades e trazendo valor aos pés dos apóstolos para que as necessidades da igreja fossem supridas. Então, um homem muito generoso, muito próximo. Ele é natural de Chipre, né? E é conhecido por toda a comunidade cristã, não só como um homem generoso, mas também como um homem da consolação. Existe um hino que cantamos em nossas igrejas: era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Eu não canto muito bem, mas com toda certeza você conhece esse hino, essa canção, que nos remete exatamente a esse espírito, né, generoso, esse exemplo cristão que é o Barnabé, que foi capaz de discutir calorosamente com o apóstolo Paulo. E aqui, meus irmãos, a gente percebe que essa desavença, para algumas pessoas, chegou quase ao ponto dos tapas. Mas não é verdade. A discussão entre eles foi acalorada? Sim, por conta de que nós estamos diante de pelo menos 2 perfis vocacionais. E eu acho que a experiência da vida, o amadurecimento da vida, o fato do jeito de ser, né, do próprio Barnabé, fica claro para nós que o perfil vocacional do Barnabé é um perfil voltado para pessoas. E o perfil vocacional do apóstolo Paulo é voltado para a missão. Essas 2 pessoas são muito importantes para a vida de uma igreja e para a vocação ministerial. Temos que fazer um passo atrás, darmos um passo atrás para pensarmos o seguinte: em primeiro lugar, que quando falamos de vocação, temos que entender que todas as pessoas, elas são vocacionadas. E qual é a nossa vocação, vamos dizer assim, geral, né? Qual é a nossa vocação geral? A nossa vocação é seguir Jesus. Todos nós fomos chamados. A palavra vocação, né, vem de vocare, vem de convocação, vem de chamamento, vem de chamado. Então todos nós fomos chamados. Chamados por quem? Chamados por Jesus. E para quê? Para segui-lo. Se você olhar no ministério de Jesus, quando ele começa a andar na praia e começa a chamar seus discípulos, ele faz isso pelo nome deles e
pede a esses homens que estão sendo chamados para segui-lo. Então, essa é a nossa vocação. Eu e você, todos nós somos chamados para seguir Jesus, para prestarmos atenção na voz de Jesus. Eu gosto do Evangelho de João por uma particularidade. É o Evangelho em que há muitas expressões usadas da identidade de Deus, né? Quando ele diz, eu sou. E aí ele fala, eu sou a porta, ele fala, eu sou o caminho, sou a verdade, ele fala, eu sou a ressurreição, ele fala, eu sou a videira, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, ele fala, eu sou o bom pastor. E quando ele diz lá em João 10, eu sou o bom pastor, ele fala que ele conhece suas ovelhas e ele diz que as ovelhas dele ouvem sua voz. A vocação, ela é esse chamado do Senhor para segui-lo. Então, nós respondemos a esse chamado seguindo e ouvindo a sua voz. Por isso que a gente não ouve outro pastor. A gente ouve o bom pastor, que é Jesus. Essa é a voz inconfundível do Senhor, né? Que conhece suas ovelhas e as chama pelo nome. Muito bem, então essa é uma vocação geral, essa é uma vocação que eu tenho, que você também tem. E dentro desse relacionamento de discipulado com o Senhor Jesus, essa vocação ela vai se estreitando e vai ficando mais específica. E aí nessa vocação mais específica, a gente começa a perceber que a especificidade da vocação tem a ver com os dons espirituais. E essa dinâmica dos dons espirituais é exatamente a capacitação e o aperfeiçoamento que o Espírito Santo de Deus faz, opera, realiza na vida de cada um de nós. Porque somos todos nós membros do corpo de Cristo. Portanto, somos todos nós membros uns dos outros. Chamados todos nós a seguirmos Jesus. E nessa dinâmica dos relacionamentos, o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoa, nos molda o caráter e nos capacita para que nesse exercício vocacional mais específico, nós tenhamos as multifaces do ministério. Então, uns são chamados especificamente para ensinar, outros são chamados especificamente para exortar, outros são chamados especificamente para socorrer, outros são chamados especificamente para interceder. Então, nessa dinâmica plural, vamos dizer assim, dos dons espirituais e dos membros do corpo, a especificidade ela aparece dentro desse perfil. Então não tem nada de errado com Barnabé e não tem nada de errado com Paulo. Eles estão discutindo através de perspectivas e perfis diferentes a mesma coisa. Barnabé é alguém que está olhando para a pessoa de João Marcos. E Paulo é alguém que está olhando para a missão. Qual é a missão? Viajar, passando por todas as cidades para encorajar cada um dos irmãos. Barnabé diz, vamos levar João Marcos. Quem sabe nesta segunda viagem ele nos acompanhe. Paulo diz, não, ele nos abandonou a primeira vez, quem garante que não nos abandonar a segunda? Então ele não está pronto para a missão.
E aí essa discussão leva, não leva, leva sim e tal. Eles se separam e Barnabé pega o João Marcos e leva para Chipre. Agora, tem um detalhe importante que não podemos esquecer. Barnabé e Marcos desaparecem no cenário do livro de Atos, nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Só que acontece uma coisa interessante. Quando Paulo chega na segunda viagem missionária e ele chega em Derbe e também em Listra, ele encontra um companheiro que será chamado de filho na fé, chamado Timóteo, para quem Paulo escreve depois 2 cartas. E a segunda carta de Paulo para Timóteo já é no final do ministério de Paulo, quando ele está preso e será martirizado. Ele será decapitado, diz a tradição cristã. E nessa segunda carta que ele escreve para Timóteo, já no final do seu ministério, ele pede para o Timóteo o seguinte: traga com você João Marcos, porque ele me é muito útil. Por que que João Marcos agora é muito útil para o apóstolo Paulo? Porque a discussão de Paulo com Barnabé não é uma discussão que gera inimizade entre eles. Acaba revelando os perfis que são importantes na dinâmica dos relacionamentos de uma igreja. Há pessoas que são voltadas para pessoas e há pessoas que são voltadas para tarefas. Então, que tipo de perfil é o seu, olhando a sua dinâmica na vida de uma igreja? Você é alguém voltado para pessoas ou você é alguém voltado para missão, para tarefa? Diz um lema que ficou famoso na tela do cinema, que missão dada é missão cumprida, não é? Há pessoas assim, que vivem para cumprir tarefas, para cumprir a missão, e elas estão focadas exatamente no cumprimento da missão, enquanto outros estão focados na questão das pessoas, de vê-las melhor, de encorajadas, recuperadas. E Barnabé é alguém que tem um estilo assim, um perfil vocacional voltado para cuidado de pessoas. Daí a gente percebe o porquê ele é conhecido como o homem da consolação. O homem da consolação não é um homem que é passivo no sentido de que não expressa sua opinião, não tem personalidade. Estamos vendo aqui que ele discute calorosamente com Paulo, que também tem uma personalidade forte, que também faz citação de nomes em suas cartas, denunciando, dizendo: olha, esses aqui me abandonaram, esses daqui fizeram mal, esses daqui me perseguiram, esses daqui são terríveis, fuja deles, eles não prestam, a linguagem é corrompida, corrompe que nem um câncer, então fuja dessa gente. Ele é contundente, ele tem uma personalidade forte. E quando a gente fala de vocação, é preciso entender que nós estamos diante de 2 perfis vocacionais e fica aqui a lição: qual é o seu? Você é alguém voltado mais para pessoas ou você é alguém voltado mais para a missão? Tanto para realizar uma coisa quanto para realizar outra, é preciso foco, é preciso comprometimento e saber que esses perfis, eles não são inimigos. Esses perfis trabalham juntos pela mesma causa, uns de um jeito, outros de outro. Se não fosse Barnabé na vida de João Marcos não teria amadurecido
e não teria sido convocado pelo próprio apóstolo Paulo mais para frente como alguém que lhe é muito útil. Todos nós precisamos de um Barnabé na nossa vida. Todos nós precisamos ser um Barnabé na vida de alguém. Assim como todos nós precisamos de um apóstolo Paulo nas nossas vidas. Assim como todos nós precisamos ser como Paulo em alguns momentos da nossa vida e do nosso ministério. A verdade é, todos nós somos vocacionados. A nossa vocação? Seguir Jesus, ouvir Jesus. Dentro dessa dinâmica discipular com Jesus, a vocação se torna específica. E isso tem a ver com os dons espirituais, porque a capacitação, o moldar do caráter é a intenção de Deus para a edificação da sua igreja. É importante que você saiba qual é o seu dom do Espírito, para você colocar isso a serviço do reino de Deus e a serviço da igreja. E isso é feito dentro de um perfil. Ou o seu perfil é voltado para pessoas, ou o seu perfil é voltado para a missão. Os dois são importantes. Os dois fazem parte dessa intencionalidade de Deus em colocar na igreja, como diz Atos capítulo 13, homens, mestres e profetas, entre eles, a saber, Barnabé, Saulo e tantos outros. Forte abraço para você, feliz sexta-feira, e que o seu perfil vocacional esteja a serviço do reino, de um jeito ou de outro. Lembrando que eles não são inimigos, que essa discussão não é por mal, essa discussão é apenas uma divergência de perfil. Dois perfis extremamente importantes para o cumprimento da mesma causa. Temos uma causa, temos uma viagem missionária pela frente, temos aí pessoas que precisam ouvir, e para isso é preciso alguém que esteja focado na missão, é preciso alguém que esteja focado em pessoas. Forte abraço, espero ter ajudado você e que a devocional de hoje possa aquecer o seu perfil vocacional para que você se entenda e perceba o seu lugar e o seu papel no corpo de Cristo. Você é importante para o Senhor, você é importante para a igreja do Senhor, você é importante para a missão do Senhor. Lembre-se de uma coisa, Deus, Ele tem uma missão e Ele quer contar com você para cumprir aquilo que Ele já está fazendo, participar daquilo que Ele já está fazendo. Forte abraço e um bom perfil prático da sua vocação. Tchau, tchau.